Momento pro editor, né? Momento pro Marquinho, né? Ele vai fazer merda, né? Canta. Ô, mundo tão desigual. Tudo é tão desigual. Uou, 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 uou. Ou então é melhor. Ixi, eu não sei fazer. Só o oitavando pra baixo, tá bom? Ah? Edson Gomes. Todo santo dia. Tá. Parou de frescura, vamos lá. Olá, amantes da música brasileira. Hoje, em mais uma análise de letras, a gente vai trazer pra vocês Gilberto Gil, que é um dos nossos maiores letristas. Inclusive, ele é membro da Academia Brasileira de Letras. E a letra que a gente vai trazer hoje, eu cheguei a falar sobre ela no período em que ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, quando ele foi consagrado membro da Academia Brasileira de Letras. Eu comecei a falar sobre o porquê, se ele merecia, se ele não merecia, por que isso era alguma discussão. E a letra de hoje entrou em questão, eu dei ali uma semi-analisada, mas hoje vamos falar sobre ela. De fato, é a novidade. Mas tudo isso depois daquela vinheta que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. O YouTube continua batendo na gente, o YouTube continua derrubando nossa audiência porque ele quer, tá? Então eu espero que vocês ajudem a gente. Eu sei que tá voltando pouco a pouco, muitas pessoas tá reencontrando o canal, achando que a gente tinha parado de vez e tá encontrando aqui, principalmente por essas análises de letra. Então ajuda a gente pra caramba se você deixa o seu like e deixa seus comentários pedindo outras letras ou deixando as suas impressões sobre essa própria letra que a gente vai trazer aqui, tá bom? E assim, essa música, muita gente vai falar, pô, essa música é dos Paralamas do Sucesso lá e tal, porque de fato foi uma encomenda dos Paralamas do Sucesso, porque a música é do Herbert Viana, ele pediu para o Gilberto Gil letrar, né? Que vida fácil, né? Ô Gilberto Gil, manda uma letrinha pra mim aí. Tem uma música pra mim, é? E aí ele mandou a letra por telefone mesmo, e foi uma coisa assim maravilhosa, né? Porque a letra, ela é incrível e trata de um tema bastante delicado, que é a desigualdade e o que essa desigualdade causa, né? A coisa mais importante aqui é aquela coisa, me lembra até de outra análise que a gente já fez aqui, que é a análise dos Titãs, né? Que é o comida. Quando os Titãs perguntam, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? O que ele tá falando? Você tem sede de quê? Você tem sede de comida? Você quer subsistir ou você quer existir? Porque ele fala, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente quer entretenimento, a gente quer existir, a gente não quer pagar só pra comer e é isso aí, pagar pra subsistir de uma maneira bem, digamos assim, miserável. Então, aqui trata um pouquinho disso, mas mostrando o que essa desigualdade faz, o que essa desigualdade causa. Mas a parte sensacional é que ele traz uma sereia, né? A imagem de uma sereia, ele fala, olha, o que a imagem de uma sereia remete pra cada pessoa, né? Pra pessoa que tem uma vida muito bem estabelecida, pra pessoa que consegue viver super bem, vai achar aquilo belo. Mas pra pessoa que tá passando fome... Então, vamos lá. Vamos tratar um pouquinho da letra, né? Que tem aquele começo maravilhoso que eu tentei fazer pra vocês, mas eu tive que oitavar, porque eu não consigo fazer no... Agora oitavado. Viu? Depois disso tudo, né, que não entra na nossa análise, a novidade veio dar a praia, né? A novidade veio aparecer na praia, ele fala. Na qualidade rara de sereia, metade um busto de uma deusa maia, outra metade um rabo de baleia, né? Ou seja, ele tá ali falando que, olha, a novidade foi aquela sereia aparecendo ali numa praia. Ele tá fazendo uma imagem que é surreal, né? Digamos assim, vamos supor que aparece uma sereia numa praia, assim. Então, ele fala que essa é a tal da novidade, né? Ele fala que é um busto maia, né? Ele fala a parte humana da sereia e a outra metade um rabo de baleia. E ele, aquele fala um rabo de baleia, ele podia falar um rabo de peixe, mas eu acho que porque ele quer exemplificar o rabo de baleia, né? Mostrar que a parte peixe da sereia é uma parte bastante suculenta, é uma parte que tem bastante conteúdo, digamos assim, ajuda bastante para ele trazer o que ele quer trazer no restante da canção. Então, esses primeiros versos são óbvios, eles são apenas para apresentar uma sereia ali na areia. E aí ele fala assim, vamos lá. A novidade era o máximo do paradoxo, estendido na areia. Aí ele começa a brincar. Alguns a desejar os seus beijos de deusa, outros a desejar
os seus lábios para ceia. E aqui é muito importante a gente entender que uma sereia apareceu e assim, muitos admiraram a sua beleza. Então, para muitos, aquilo ali era mais importante ser admirado, a beleza da sereia, a sereia como ela é bela, maravilhosa. Entretanto, a cauda para algumas pessoas, né, a parte peixe era mais importante. A parte peixe era a que mais contava, digamos assim. Por quê? Porque a parte peixe alimenta, né? Lembra daquela multiplicação do pães e peixes? Então, olha como Gilberto Gil é genial. A sereia aparece lá ali na praia e a sereia para pessoas que não necessitam, não passam necessidade, não é? Não passam fome, são pessoas que já estão bem estabelecidas. Elas querem curtir o espetáculo de ter uma sereia ali. Elas querem curtir o espetáculo daquela coisa paradoxo, né? Que ele fala, inclusive, no começo do verso aqui, a novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia, ou seja, para algumas pessoas era maravilhoso ver aquela sereia ali, e para quem tá passando fome era, na verdade, a sereia era alguém para ser caçada, né? Por quê? Porque tinha a parte de peixe, que era a parte que alimenta, que era a parte que para quem tá passando fome interessava muito mais do que o espetáculo de ter uma sereia ali. Então, ele vai pro refrão, que é basicamente o que sintetiza tudo isso. Ele fala: ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado, esse carnaval, do outro, a fome total. Então veja que de um lado é o entretenimento da sereia ali e do outro a fome, né? Das pessoas que estão tentando, digamos assim, cear, tentando comer a cauda da sereia, né? A parte peixe da sereia, né? E essa desigualdade faz com que, por exemplo, pessoas que estão nessa parte da miséria, a parte de que tá passando fome, elas vão agir de uma maneira, digamos, selvagem, não é? Porque não é civilizado você ir lá e pegar a parte de peixe da sereia e ir lá e comer a cauda da sereia e tudo, mas você vai falar isso pra quem tá passando fome, você vai falar isso pra quem tá passando necessidade, a pessoa vai ver ali o que é importante pra ela. O que é importante pra ela naquele momento é subsistir, né? Pra aquela sereia, pra quem tá passando fome, era mais um prato do que um espetáculo. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Sensacional aqui o que o Gilberto Gil faz com a imagem dessa sereia. E aqui ele continua a linha de raciocínio do que a miséria pode causar no mundo, né? O que essa desigualdade pode causar no mundo. E ele mostra que, digamos, alguns efeitos colaterais disso. E esses efeitos colaterais é aqueles que a gente não sabe direito combater, porque a gente não consegue ir no cerne da questão. E isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente vê uma guerra, por exemplo, a pessoa fica do lado A, outra pessoa fica do lado B e não entende o que tá no cerne ali, o que causa uma guerra. Então, aqui ele continua. A novidade que seria um sonho, um milagre risonho de sereia, virava um pesadelo tão medonho ali naquela praia, ali na areia. Ou seja, a sereia, ela na verdade seria uma coisa para ser bela apenas. Não era para ninguém ficar desejando a cauda da sereia, não era para ninguém ficar desejando matar a sua fome com uma sereia. Era apenas para a pessoa ficar achando a beleza da sereia. Era apenas para a pessoa ficar vendo o espetáculo. Mas a desigualdade faz com que alguns vejam a sereia como outra coisa, vejam a sereia como comida. Por quê? Porque estão passando fome, e a desigualdade, ele continua aqui falando que deságua em outros efeitos colaterais. Então ele continua aqui, ó. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho para cada lado. Então, veja bem, olha o que ele fala aqui. Tem uma sereia linda, maravilhosa, que aparece na praia. Tem pessoas ali que não passam fome, tem pessoas bem de vida e que vê naquela sereia um espetáculo, uma coisa bonita, uma coisa linda, uma coisa para ser agraciada e que apenas serve para ser uma vitrine para eles, né? Para ser um espetáculo para eles. Entretanto, tem outro pessoal que tá passando fome. Pô, tem uma sereia ali e tem uma cauda de peixe maravilhosa. Eles estraçalham a sereia, agem como selvagens, e as pessoas falam: nossa, vocês estão agindo como selvagens. E a canção tá dizendo: mundo tão desigual. É a desigualdade que está estraçalhando essa sereia. Não é o pessoal que quer fazer isso. O pessoal precisa subsistir, precisa sobreviver. Então, essa sereia, ela é estraçalhada, e essa guerra, ela acontece por conta da desigualdade.
E é isso que a letra traz como cerne da questão. Então, quando você vê uma guerra, muito se dá pela desigualdade. Quando você vê uma contenda de classes, tudo se dá pela desigualdade. E aqui ele fala que o mundo tão desigual faz com que a gente pegue coisas belas e transforme em um estraçalhamento, né? O estraçalhamento da sereia se dá pela fome do povo. A fome do povo que vai estraçalhar a sereia e que do outro lado outras pessoas vão ficar enojadas por estraçalharem uma sereia, porque a sereia seria o espetáculo delas, porque elas não estão passando fome. Ó, mundo tão desigual! Tudo é tão desigual. Existe genialidade mais incrível do que essa do Gilberto Gil? Eu acho realmente muito difícil e realmente essa canção que foi o Web TViana, que entregou para o Gilberto Gil, que entregou uma encomenda, ela surge de volta com essa letra incrível. E a gente já fez análise aqui, vai estar pipocando aqui pelos cards, a análise do disco Selvagem dos Paralamas do Sucesso, e essa música tá inserida nela lá, tá inserida, vocês podem ver também a análise completa do álbum e um pouco mais sobre a história dessa canção maravilhosa que faz a gente refletir sobre desigualdade. Mundo tão desigual, tudo é tão desigual. E pra você, uma sereia seria um espetáculo ou seria um banquete? É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, ajuda a gente pra caramba. O YouTube tá deixando a gente pra trás, o YouTube tá sendo difícil com a gente, então ajuda pra caramba. Engaja o vídeo se você deixar o seu like e engaja o vídeo se você comentar o que você acha dessa letra. Deixa aqui nos comentários. Deixa o comentário repleto do que você pensa dessa letra e também com mais pedidos. Vocês gostam de pedir bastante análises aí. A gente tá fazendo, vocês podem perceber, a gente tá fazendo muitas análises aqui e atendendo a todos vocês, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.